Sua Excelência, o Secretário de Estado da cidade de Maputo, excelentíssimos senhores convidados e altos dignatários aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É sobre o lema 50 anos construindo o Poder Judicial, nova era, novos desafios, que abrimos o presidencial de 2025, quando atravessamos uma grave crise pós-eleitoral que deixou feridas na coesão social e que demanda uma grande mobilização da sociedade, tão descrente da política e das instituições representativas do Estado de Direito Democrático, de onde se inclui a justiça, exigindo-se um novo alvorecer, com a renovação social pela humanização da sociedade, da economia e da cultura, não como uma nova república, mas como um compromisso indeclinável de realização de reformas das leis e instituições, com vista à pacificação, à estabilidade e à subsistência social, finalidades últimas da justiça. Por isso, não poderíamos estar mais de acordo com o acertado lema avançado para a abertura do presente ano judicial, porquanto, mais do que avaliarmos os 50 anos da nossa justiça, que se confundem com a nossa história, com a história da nossa nação independente, uma vez que as transformações estruturais do nosso sistema político é que acabaram por provocar mudanças no poder judicial, devemos nos preocupar hoje com os novos tempos, os seus desafios, desempenhando a justiça e todos os seus o papel central nos equilíbrios sociais, no crescimento e desenvolvimento econômico e sustentável da nação. Para isso, devemos ter presente que Moçambique é diversidade, mas esta não exclui a igualdade, que não se pode usar da violência para sustentar ideias, que todas as generalizações normalmente são um erro, que quando as regras da decência são quebradas, o império e que o princípio de qualquer mudança é a aceitação de que alguma coisa não vai bem. É, assim, chegado o derradeiro momento que o tempo busca como contrapartida sinalagmática, de procurarmos consensos mais alargados por dentro e por fora do nosso sistema político sobre as reformas necessárias, principalmente no domínio da justiça, para os devidos equilíbrios entre os tradicionais poderes de soberania. Para o efeito, devemos abandonar as soluções estritamente político-partidárias, muitas vezes, se não sempre, deliberadamente omissivas e associadas a objetivos de curto prazo. Estes consensos devem ser transversais, não apenas aos tradicionais poderes de soberania, mas igualmente à sociedade civil, na sua função de complementaridade, por ser conhecedora das insuficiências deste pilar vital do Estado, que é a justiça. É bem verdade que o Plano Estratégico dos Tribunais Judiciais 2022-2026 foi aprovado como instrumento de planificação, tendo assentado numa visão alargada de um poder judicial ao serviço da sociedade, sedimentado nos valores de um Estado de Direito, com separação de poderes, independência do poder judicial, imparcialidade e integridade, devendo, em nosso ver, estes valores serem traduzidos em linhas orientadoras para a aludida reforma participada e abrangendo ainda matérias estruturantes vitais para o reforço da independência do Poder Judicial, como a sua composição, organização, funcionamento, designação, reforma legal e institucional e modernização digital, tudo é manifesta salvaguarda do Estado de Direito Democrático e para o resgate da confiança da sociedade na justiça. Para tanto, é incontornável uma discussão franca, aberta e urgente sobre a revisão constitucional, desde logo quanto ao modo de designação dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional, em que 5 dos 7 destes juízes são designados pela Assembleia da República, segundo o critério de representação proporcional. É tempo de despartidarizar o Conselho Constitucional, reduzindo-se o número de juízes conselheiros designados pela Assembleia da República, permitindo-se a sua designação por outras entidades como os Conselhos Superiores das Magistraturas Administrativas e do Ministério Público e organizações relevantes profissionais da nossa sociedade, os advogados de Moçambique, afastando-se as inevitáveis desconfianças da sociedade sobre a integridade e imparcialidade deste pilar essencial do Estado de Direito Democrático, que é a justiça constitucional no seu prestígio e imagem. Por outro lado,
E como temos vindo a aludir, a revisão constitucional deve abarcar ainda o alargamento das entidades com legitimidade para provocar decisões sobre declarações de inconstitucionalidade das leis ou ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado, transformando-se o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, operando assim como guardião dos compromissos constitucionais expressos, implícitos, manifestos ou latentes, que garantam o devido respeito pelo valor da democracia, do primado da lei, dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, traduzindo-se, na prática, numa jurisdição acessível à generalidade dos cidadãos. A defesa da Constituição é um dever de cidadania e não um privilégio. No mesmo sentido, deve ser debatida a revisão constitucional sobre a pertinência de outros poderes de soberania, designadamente membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas, como são os casos do Sr. Presidente da República, que indica 2, e a Assembleia da República, que indica 5, quando cabe a estes órgãos de autogoverno das magistraturas, entre outros, a gestão, avaliação e disciplina dos magistrados, sendo estes que corporizam o Poder Judicial. Devemos, definitivamente, distanciar o poder político do Poder Judicial, sob pena de evoluirmos para uma situação em que o Poder Judicial deve apresentar relatórios das atividades ao Poder Legislativo. É verdade que o Poder Judicial não deve funcionar à margem de qualquer escrutínio democrático, mas o caminho perigoso para o reforço da independência do Poder Judicial, detentora da última palavra e decisiva para o cumprimento obrigatório de todas as pessoas físicas e jurídicas. Neste domínio, a Ordem dos Advogados de Moçambique já iniciou a reflexão sobre a designação por aqueles órgãos de soberania de advogados para a composição superior da magistratura, por entendermos que as suas funções nestes órgãos são suscetíveis de criar conflitos de interesse, mas, sobretudo, interferir com a independência e a imparcialidade dos magistrados, devendo ser expressa, nestes casos, a incompatibilidade como sendo absoluta. Não queremos advogados que se apresentam nos cartórios dos tribunais e outros como membros dos Conselhos Superiores da Magistratura. Pegam os magistrados de diversas jurisdições que mantêm as suas inscrições suspensas na ordem numa relação com pintadas de promiscuidade. No que se refere à jurisdição administrativa, ouvimos com bastante agrado do discurso de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no ato de investidura, quando referiu como um dos objetivos de acesso rápido à justiça a transformação do Tribunal Administrativo em Supremo Tribunal Administrativo, contrariando, assim, um dos objetivos da governação passada, que era a unificação da jurisdição comum e administrativa, ou seja, deixando a jurisdição administrativa de ser autónoma, sem que tivesse sido apresentado um estudo ou reflexão das vantagens e desvantagens dessa unificação, que claramente seriam um retrocesso na trajetória segura, mas ainda não conclusiva, feita por esta jurisdição. Por isso, para além da transformação do Tribunal Administrativo em Supremo Tribunal Administrativo, é importante introduzir na organização administrativa os tribunais regionais de recurso intermédios, como são os tribunais superiores de recurso, garantindo não apenas maior celeridade, mas, sobretudo, evitando que o atual Tribunal Administrativo se transforme num cemitério de processos, uma vez que, para além dos processos da jurisdição exclusiva, ainda lhes compete apreciar dos recursos dos tribunais administrativos de província e da cidade de Maputo, tudo sem perder de vista o número reduzido de juízes que compõem cada uma das secções do Tribunal Administrativo. Portanto, entendemos, com o devido respeito por opinião motivada, que a jurisdição administrativa deve continuar a caminhar autonomamente, aprimorando-se quer a sua organização judiciária, quer os respectivos atos processuais, com principal enfoque e clareza da justiça fiscal e aduaneira, não se confundindo ilícitos fiscais e aduaneiros punitivos de natureza administrativa, julgados pela administração pública tributária, com recurso aos tribunais, e os crimes fiscais e aduaneiros, que são ilícitos penais. Contemplando-se também a possibilidade de recurso extraordinário pelo Procurador-Geral da República de sentenças da jurisdição administrativas transitadas e julgadas manifestamente injustas e ilegais, bem como deve ficar expressamente clarificada a competência para o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras relacionadas à jurisdição perante o silêncio da Lei do Processo Administrativo Contencioso e da Lei Orgânica da Jurisdição Administrativa. Quanto ao Ministério Público, as reformas devem garantir a sua independência face ao poder político,
por via do reforço da sua autonomia e do respectivo poder hierárquico, mas com a inevitável responsabilidade no exercício dos seus poderes. É fundamental que o Estado seja um elemento de racionalidade, evitando soluções radicais num dos pilares centrais da democracia, que é a justiça criminal, reformulando ou abandonando mesmo as propostas de leis da Polícia e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que o anterior governo depositou da República, por retirarem as garantias fundamentais de independência e ponderação que uma investigação e processo exigem no regime democrático, cujo controle deve ser apenas jurisdicionalizado. É preciso termos em mente que, quando a justiça se distancia desses princípios fundamentais, toda a sociedade perde, pois a garantia de um processo justo e equilibrado dificilmente será sindicado, nem pelos tribunais. É preciso respeitar o quadro normativo de cada uma das instituições republicanas, pois, e de contrário, é retrocesso democrático. Até porque, em alguns momentos da história, o opressor pode ser o oprimido e, com isso, perseguido pelas próprias instituições cuja independência ajudou a minar. O funcionamento do Ministério Público deverá continuar a ser democraticamente escrutinado pela Assembleia da República, com base em critérios melhor definidos, para se evitar colisão de direitos e expectativas sem amparo legal. Quanto à jurisdição comum, a questão referente à distribuição dos processos dentro da circunscrição provincial deve merecer aprofundada reflexão, atendo ao princípio do juiz natural, ponderando-se uma distribuição que atenda às devidas questões relacionadas ao trabalho e à especialidade, redistribuindo-se o trabalho equitativamente com vista a maior eficiência, eficácia e celeridade. A título de exemplo, nas secções de competência especializada em matéria comercial, de província predominam, segundo dados disponíveis no Gabinete de Informação Judicial e Estatística do Tribunal Supremo, ações executivas, transformando instâncias em ações executivas, sendo de ponderar, até pela falta de complexidade que os processos executivos encerram, uma maior distribuição territorial, libertando-se as secções comerciais para processos que suscitem complexidade, como são os casos das questões comerciais e outras. Na verdade, e ainda que timidamente, a reforma do sistema de administração da justiça já iniciou com o lançamento do pacote das medidas de aceleração econômica que visava e visa, no âmbito da justiça, imprimir um aumento na eficiência, celeridade e capacidade deste setor, melhorando, deste modo, o ambiente jurídico empresarial. Entretanto, a reforma da justiça não pode nem deve se centrar na melhoria do ambiente de negócio, devendo também preocupar-se com o reforço da independência do Poder Judicial, como acima expedito, e com os equilíbrios sociais decorrentes do acesso à justiça, com reflexos na vida do cidadão. Esta iniciativa de reforma em curso, que já no que se refere à justiça, deve ser aprimorada e abarcar uma reforma da justiça, do direito e das instituições, em que os direitos humanos devem ser reforçados. É quase uma heresia falar hoje, em Moçambique, da pessoa humana, com a normalização da violência, do ódio e da opressão. Estamos a falhar profundamente como sociedade, em que as ameaças e a intimidação estão a substituir o diálogo, que foi, nos nossos melhores dias, uma inestimável característica nacional. Hoje, quando há manifestações, sejam pacíficas ou não, a primeira entidade a ocorrer ao local é a unidade de intervenção rápida e não as lideranças políticas, cuja função central é governar no interesse dos governados, distanciando de servir. Não se ganha nada se não tivermos espírito de diálogo e de conciliação numa sociedade tão fraturante, e com desigualdades sociais assinaláveis. Hoje, como dizia Kofi Annan, leadership empowerment é combinar liderança com o poder crescente dos cidadãos. Devemos, por isso, apostar ativamente num processo de renovação dos nossos valores, crenças e objetivos coletivos e individuais que nos conduzam à justiça social, mas, sobretudo, ao bem-estar de todos. Não somos uma sociedade acabada, nem unânime, mas temos a obrigação de definir prioridades. Ninguém,
com a sua sombra, deve a luz do sol a maioria. Moçambique não enfrenta uma instabilidade constitucional. Apenas os é que distorcem. Moçambique não enfrenta uma instabilidade constitucional. Apenas os interesses políticos é que distorcem tudo quanto é a dinâmica própria de uma democracia plural e de um Estado de Direito. O ciclo governativo que se abre tem imensa responsabilidade, que nenhum outro teve, de promover reformas e aprimoramento das instituições, estando a Ordem dos Advogados de Moçambique disponíveis para colaborar, pois esse é o dever de defender a democracia, a Constituição e as instituições, com independência, equidistância, equilíbrio e ponderação. Muito obrigado pela atenção dispensada, desejando a todos um excelente ano judicial com a materialização das reformas urgentes, necessárias e participadas. Muito obrigado.